Éder, boa tarde de novo, desde Londrina, né, falando conosco. Isso que é uma coisa muito interessante também, né, da gente fazer as entrevistas por aqui, né, simultaneamente em diversos lugares. Muito bacana. Tudo bem, Éder? Você fique à vontade para fazer, então, uma questão para o professor Barik. Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, pelo convite. É bom poder revê-los, conversar com vocês. A Caroline começou falando do curso de especialização, né? Devo confessar que eu entrei no curso de filosofia porque eu tinha intenção de fazer esse curso de especialização. Essa era a intenção de fazer filosofia e depois a especialização. E aí, quando eu entrei, acabei descobrindo que o curso já não existia mais, mas felizmente os professores ainda estavam lá e aí tive a felicidade de trabalhar com Loparik, trabalhar Freud, depois descobri Heidegger e, por fim, acabou apresentando o Winnicott. Bom, minhas pesquisas têm ido nessa direção. Loparik, o senhor falando, e estava falando aí sobre a mudança de paradigmas na psicanálise, eu acabei me dando conta, percebendo, que talvez aí o senhor esteja implicado, né, uma mudança de paradigma na filosofia, ou que há talvez uma outra filosofia aí que se abriu para o senhor a partir de Winnicott, né? Porque, no final das contas, tem-se ali, né, a partir do Winnicott, uma outra ontologia, porque você tem... E aí o senhor falou, bom, não se trata de fenomenologia, né? Mas tem ali uma outra ontologia, que é a necessidade de chegar a ser. Tem uma outra teoria do conhecimento, que não se trata mais de um acesso por via instrumental ao mundo, né? Tem também uma outra teoria moral, uma outra ideia de moralidade, que não tem a ver com o sentimento de culpa herdado de gerações e gerações, a partir de resultado de uma repressão. Se tem também uma outra teoria estética, vamos dizer assim, porque há uma necessidade de se criar um mundo onde se vive, e também, por essa última fala da conversa com o Francisco, uma outra teoria política, né, que é uma necessidade de se de amadurecer para poder se tornar responsável e conviver com outras pessoas também maduras. Bom, a questão que eu faço o senhor vê aí também, a partir de Winnicott, uma certa mudança de paradigma na filosofia, para além dessa mudança de paradigma que o senhor já muito bem apontou, a psicanálise, e aí, o que seria essa mudança, ou o que seria, para onde aponta essa filosofia? Porque bom, o senhor falou várias vezes no próprio Heidegger, né? E, bom, o Heidegger, a gente sabe que uma das seus últimos escritos é o fim da filosofia. E, no entanto, parece aí com o Winnicott se abrir a possibilidade de um novo pensar filosófico. Né? Como é que o senhor pensa essa mudança, ou essas várias mudanças, em que a gente chega, por fim, com o Winnicott, a possibilidade de uma outra abertura filosófica, uma outra posição filosófica? Então, pois é, de fato, eu concordo com você. Heidegger, em vários sentidos, modificou o paradigma, né, da filosofia. Ele tomou como objetivo de combater o cogito, né? Não somente de cogito sum, o ser, o existir relacionado ao pensar, mas até mesmo o cogito kantiano, que é uma operação formal de junção de tudo quanto é representação que ocorre na mente humana. Está um cogito operacional, mas de qualquer maneira é o único lugar central, pelo menos no domínio de relação nossa com os objetos de conhecimento, o único ponto de referência que nós temos. Os objetos são suspensos sob essa unidade da consciência.
Sim, Heidegger vai dizer, objetos são suspensos na unidade do existir humano, do si mesmo verdadeiro, que em si mesmo acolhe como seus todos os seus relacionamentos espalhados aí pelo mundo, no mundo, sem dúvida nenhuma. Então, Heidegger vai mudar o paradigma da psicanálise, da filosofia. O que eu, de fato, estou inclinado a ver, então, sim, eu concordo com você, que é necessário para nós hoje ir além de Heidegger. Como você diz, Heidegger diz não somente que fenomenologia é um movimento que já não existe mais. Muita gente não sabe disso, que a fenomenologia morreu e não sabe, não receberam o aviso. Heidegger avisou nos anos 60 disso. Ele não foi o único. Então, não somente isso, Heidegger vai dizer que filosofia como teoria, como um assunto, até mesmo como uma epistemologia, ele pensa aí em Kant, ou melhor, uma teoria das condições de possibilidade do conhecimento, ou mesmo do agir humano. Isso também está em questão. Nesse livro que nos anos 60, no fim da filosofia, ele vai dizer claramente, ele vai esposar uma posição neopositivista. Curiosamente, Heidegger, o que é a ciência? O que virou a filosofia? A filosofia virou lógica formal, semântica, aí eu gostei, e pesquisa empírica. Isso é projeto de Carnap. Projeto de Carnap. Heidegger vai ser um apreciador do projeto de Carnap, que por sua vez não está longe de Kuhn. Carnap gostava muito de Kuhn e vice-versa. São, sim, conexões que pouca gente conhece, enfim, não se conhece tão genericamente. Estamos em casa, somos uma espécie de mundo pós-kantiano. Então, creio que, sim, se pode quando se passa, então, quando se vê o que aconteceu com Heidegger, quando ele acabou a filosofia, ele quer dizer, só fica Carnap, fica esse negócio, fica Kuhn. Então, Carnap mitigado por Kuhn. Temos paradigmas, palavras e tal, tem semântica, tem lógica aí no meio do caminho, e fazem pesquisa, resolvem-se problemas empíricos. Se isso não funcionar, se refaz tudo. É uma atividade de resolução de problemas só. Heidegger vai dizer, é isso que temos. Quando eu li essa frase, que você mencionou no fim da filosofia, eu disse, eu estou em casa, justamente. Bem, o que eu faço como filósofo da ciência, eu faço Kuhn, faço Carnap. Por muito tempo eu estudei Carnap, você sabe disso. Então, é isso. A filosofia se tornou isso. E Heidegger, então, coloca como alternativa umas outras coisas. Então, para além de Carnap, tem Carnap, muito bem, e haveria uma outra coisa como Heidegger, com suas teses. O que seria essa outra coisa? Por muito tempo eu também não sabia dizer. Mas Kant me deu uma dica. Kant vai dizer que então pergunta sobre o que posso fazer, o que posso conhecer, o que devo fazer, o que me é permitido esperar, se junta numa pergunta só, que pergunta o que é o homem. Antropologia. Mas qual é o assunto de antropologia? Não é apenas o que é o homem, a essência do homem. Aí que está. Parece que estamos caindo numa espécie de russa. Kant vai dizer, no fundo, quando eu estudo, quando desenvolvo minha antropologia, eu desenvolvo essa antropologia a partir da seguinte pergunta. O que é que o homem, como ser livre, andou fazendo de si no passado e pode e deve fazer de si? Essa é a pergunta básica da antropologia. Então, a antropologia básica de Kant é uma teoria da modificação da natureza humana, não da natureza humana como algo pronto, mas de modificação da natureza humana à luz das potencialidades da natureza humana a se desenvolver.
Isso é genial. Isso é Kant. Muito bem, você vai me dizer, mas então, como isso nos leva para além de Heidegger? Falei do ser no mundo, né? Ser no mundo de Heidegger é uma essência, está lá. Desde quando está lá? Desde quando o homem é homem. Não tem história do ser no mundo. Não tem esse negócio. E também não se pode modificar esse mundo assim, digamos, assim como por crescimento, por desenvolvimento. O mundo tem determinadas estruturas que dependem do certo passado e coisa e tal. Enfim, ele tem certos aspectos, como diz Heidegger, essenciais. Muito bem, o agir da vida humana talvez não tenha essa estabilidade prevista por Heidegger. E o ser humano habitar, o ser humano no mundo, talvez não tenha essa estabilidade. Então, a ideia é que a gente pode ir ajudando-se por Kant, e, por outro lado, para a pesquisa empírica, como a de Winnicott, que a gente pode ampliar as estruturas heideggerianas para além daquilo que ele pensava possível, visível, ao olhar humano, ao olhar fenomenológico. Ampliar essa estrutura e, uma vez ampliado essas estruturas, descer no cotidiano. Cotidiano que não é mais aquele médio de homem ocidental adulto. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar um conceito de angústia, que eu sei que é sua especialidade, né, angústia, em Winnicott e Heidegger. Observa-se o seguinte, que angústia, em Heidegger, é um aspecto estrutural do ser humano. O ser humano é angustiado. Ele pode fugir dessa sua condição. O Befindlichkeit, a afinação de angústia, é um sentimento, vamos dizer assim, né? Isso, a disposição afetiva, onde os sentidos instrumentais são perdidos, os sentidos objetificados têm as propriedades, caracteres objetais, objetivos, objetificados do homem, do mundo, são também perdidos, onde nada mais junta com nada. Ele perde o mundo. Todos os mundos, aliás, da angústia perde. O que é interessante é observar que Heidegger vê que isso é estrutural. Que o ser humano estruturalmente é o ser angustiado. Porque ele tem uma possibilidade de não mais ser, de ser, ultrapassar todas a qualquer possibilidade mundana e perder todos os sentidos, não a cabeça, não fica desmaiar. Não que ele desmaia, ele perde a si mesmo todos os sentidos. Significação, vida fica sem significação. Como se fosse tonto, vulgarmente falando. Isso é estrutural. Isso porque o ser humano é exposto ao não ser. Ele é envolvido com seu próprio ir tocando as coisas. Ele sabe do que são as coisas para como ser usadas. Ele sabe como deve fazer a ciência. Está lá, Kant, para ensinar. Mas tudo isso pode ser perdido num determinado momento. Isso é estrutural. Ele é perdedor estrutural, digamos, desse negócio. Ele fecha sobre si mesmo e não vai adiante. Isso é altamente angustiante. E isso é uma coisa que o homem teme, no qual ele foge e se enfia na saia do mundo, nas coisas que acontecem por aí. Bom, o que acontece? Em Winnicott, a angústia não é uma característica estrutural. Engraçado, né? Não é estrutural. O ser humano quebra e aí ele fica angustiado. Mas para sair do mundo, ele não quebra. Ele sai do mundo para não ser mais a si mesmo. Inclusive, ele se distancia do si mesmo, propriamente dito. Ele vai para a condição de não estar vivo. Essa condição, o estado, faz parte do homem. Não parte do viver e coisa tal.
E essa condição desvínica está no começo da vida, está no começo do ser humano. E está no fim. No começo da vida, o bebê está com medo de não poder existir, ficar vinculado. Ele não está com medo de origem. Quando ele amadurecer, ficar mais maduro, o suficiente, ele vai poder ter condições de voltar à sua origem. Isso não é objeto de angústia. A morte, para mim, não angustia o ser humano sadio. O que angustia é a quebra do caminho para a saúde. Quando o bebê, no início, não tem a mãe que corresponde às suas necessidades de contato, de segurança, de previsibilidade, de confiabilidade, essas emoções, de estabilidade, ele não sabe se pode contar com essa senhora. Isso se quebra, não nem acontece, não acontece. Ou se quebra depois, então. Ele fica aniquilado, e esse é o objeto da angústia. O Bíblia diz, agonia. O bebê fica agoniado entre a vida e a morte, que é um moribundo. Ele não sabe se está vivo, se consegue ir adiante, levar o trem adiante. Ele entra no estado de agonia. Isso, então, é a agonia verdadeiramente vinculada, a quebra da continuidade do existir. Contra isso, o indivíduo se defende, fica doente, coisa que vale. Mas isso só acontece se o ambiente falhar de uma forma sistemática, em termos de um padrão de falhas. Então, nem todo bebê é angustiado. Nem todo bebê é psicanalítico de rank. O nascimento não é uma oportunidade de angústia, sentir angústia. Então, o bebê não perde a mãe para se tornar angustiado. Se a mãe é suficientemente boa, ele vai se afastar, distanciar, mas vai estar lá. A relação básica com a mãe permanece? Pode permanecer. Então, a angústia não é estrutural. Ela é um episódio, ela é sinal de um episódio durante o processo de amadurecimento. Quer dizer mais uma outra coisa. Heidegger estudou muito o conceito de angústia a partir de Kierkegaard. Em Kierkegaard, a angústia é estrutural. Como que eu, esse corpo que eu tenho, posso ao mesmo tempo ser espírito? Mas como que Jesus Cristo pode ter um corpo? Isso é paradoxo, não funciona. A teologia tradicional precisa ser mudada, diz Kierkegaard. Isso é um assunto de angústia. Como que eu, que tenho esse corpo, não posso fazer de outra forma, ao mesmo tempo, tenho uma vocação espiritual totalmente sem corpo? A angústia está nessa minha condição de divisão em mim mesmo, entre o corpo e a alma, entre o finito e infinito. O que angustia é o infinito para um ser como nós, que vive aqui num presídio. Esse mundo é um presídio. Strafanstalt. Um lugar de degregados, tal. Pecado original, sem dúvida nenhuma, está por trás desse negócio todo. Então, não tem nada disso. Então, nós temos aí uma visão do ser humano, vamos dizer, onde a angústia não faz parte da estrutura básica do ser humano. Certas psicanálises tentaram ir nessa direção também. Eu acho que Lacan vai, grosso modo, nessa direção. Não sei se estou certo, Daniel pode me corrigir. Mas não. Bom, se você andar por esse caminho, você vai ver que tem coisas a mudar nos existenciais de Heidegger. Heidegger. O ponto de partida de Heidegger é um certo cotidiano, coisa tal, ilustrado em vários sentidos por Kierkegaard e tal, na verdade. E o cotidiano winnicottiano é outro, onde estão as estruturas que sustentam tudo isso, que se manifestam, amostram no cotidiano, são outras, necessariamente outras. Bom, voltando a Kant, talvez a natureza humana com a qual nós tratamos, se tratamos o ser humano winnicottianamente, essa natureza não é mais a mesma. E o que é para mudar não é a mesma coisa que se muda quando se é kantiano ou quando se é heideggeriano. Temos um novo
perspectivas para o novo paradigma da filosofia, sim. E para terminar, quem sabe, enfim, assim como um paradigma científico é temporário, serve porque serve, enquanto serve, um paradigma filosófico também. Heidegger foi muito usado, foi muito rico, foi muito importante para nós, muitos entre nós, muitos. E continua. Eu fiz esforço de dizer que continua altamente relevante. Não tem ninguém que permite destacar tantas coisas em Winnicott como Heidegger. Mas a existencialidade heideggeriana, os existenciais heideggerianos para a questão, não são mais nem corretos, diria eu, nem suficientes. Temos que ir além de Heidegger. Sim, se você pergunta se temos que fazer uma nova paradigma de filosofia, eu diria sim. Sim, assim como Winnicott foi além de Freud, nós aqui temos que ir além de Heidegger.